Hoje, então, nós falaremos um pouquinho sobre o livro de Gênesis. Emmanuel nos alerta sobre a importante e fundamental tarefa de se iniciar um trabalho de construção para a formação de pensadores da nova era do mundo cristão. E essa importante reanálise que nos prepara Emmanuel traz reflexões sobre os meios de educação tradicional dos quais nós viemos na história da humanidade nos acometendo. E diferente de tantos outros setores que tanto evoluíram, a educação ainda necessita de um renascimento na era da transição planetária. E na psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Transição Planetária, ele nos conta sobre 2000 espíritos missionários que estão a encarnar em nossos dias para então revolucionar no sentido moral e intelectual os mais diversos setores. Como nós obtivemos o renascimento na Idade Média, o iluminismo, que preparou os caminhos para que o espiritismo pudesse se difundir. Então, nós viveremos em nossos dias um renascimento na educação. E essa amorosa reanálise que nos traz Emmanuel nos faz refletir sobre um importante aspecto da psicologia, que para construirmos um novo futuro é necessário que estejamos em paz com o nosso passado. E como estar em paz com o nosso passado se dentro da primeira revelação e até mesmo da segunda do Evangelho do Cristo e do Velho Testamento, nós ainda nos encontramos tão distanciados em tantos aspectos e tantas vezes em relação ao Velho Testamento, até mesmo desprezamos no nosso ambiente espírita. Essa reflexão nos traz a condição de apaziguarmos os nossos corações, cicatrizarmos as feridas do passado, para que possamos caminhar para um novo futuro. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que peço licença para ler esse pequeno trecho, nos diz muitos pontos do Evangelho e dos autores religiosos em geral só são incompreensíveis, alguns até parecendo irracionais, por falta da chave. A chave é essa, a doutrina espírita, que permita que se compreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam reconhecer os que têm estudado seriamente. E como mais tarde, ainda melhor, todos reconhecerão. O Espiritismo se acha por toda a parte da antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda a parte se descobrem seus vestígios nos escritos, nas crenças, nos monumentos. Essa é a razão, porque ao mesmo tempo em que rasga os horizontes para o futuro, projeta a luz, não menos viva, para o passado. Então a proposta da manhã de hoje é que nós venhamos a ressignificar o Velho Testamento, venhamos a compreender diversos versículos e passagens inteligíveis até os dias de hoje para muitos de nós, do Novo Testamento, sempre à luz, que clareia as nossas consciências e o nosso conhecimento para que possamos nos tornar verdadeiros instrumentos na obra da regeneração. No capítulo 1, versículo 27 do livro de Gênesis, a Gênesis de Moisés, o primeiro livro do Velho Testamento, do Pentateuco de Moisés. No versículo 27 nos diz: Deus criou o homem com a sua imagem. Na imagem de Deus ele o criou, macho e fêmea ele os criou. Deus os abençoou. Deus lhes disse: sejam férteis, tornem-se muitos e encham a terra e a conquistem. Dominem os peixes do mar, os pássaros do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. E nós teremos diversos desafios e diversos níveis de interpretação
para diversos versículos. O primeiro desafio desse versículo: Deus criou o homem, sua imagem. Deus criou o homem, em outras traduções, com sua imagem e semelhança. Daí então, nós compreendemos um princípio básico que está no primeiro capítulo do livro de Gênesis, que é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Antes do princípio, nós possuímos uma causa primária, uma inteligência suprema que coordena, planeja, organiza toda a criação dos céus e da terra, a completude, todo o universo. Deus é inteligência suprema, causa primária, elemento 1. Segundo elemento, que nós iniciamos a repetição durante 9 vezes nos versículos Vaiomer Elohim, e Deus disse, seja luz. E Deus disse que as águas de cima se separem das águas de baixo, e assim por diante. Através do simbolismo da palavra, Deus fala e cria a matéria. No capítulo 2, versículo 4, Deus cria o homem. Deus sopra na narina dos homens um sopro de vida. E dentro dessa concepção simbólica do Velho Testamento, nós trabalharemos por todo o Velho Testamento com uma multiplicidade, uma diversidade de simbolismos gigantescas, como aqui nós vemos. Deus fala para criar a matéria. Deus sopra para criar o espírito do homem. Quando se sopra, o esforço em que se coloca é muito maior do que o esforço das palavras. Daí então, Deus sopra o que existe em seu interior. Deus coloca no espírito criado, simples e ignorante, as potencialidades para que ele possa se desenvolver por toda a eternidade a partir de sua criação. Ele se desenvolvendo, as potencialidades divinas, a imagem e semelhança de Deus. Ele caminha na senda do progresso, que Kardec vem nos trazer da questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos, como a escala espírita. E conforme nós nos devoramos da matéria, nós caminhamos em direção a Deus. E esses conceitos importantes são refletidos por Emmanuel a partir das potencialidades intelectuais e das potencialidades morais, ou diria sentimentais. Dessa forma, nós compreendemos que o homem está em constante desenvolvimento dentro da lei do progresso e da eternidade. O segundo parágrafo do versículo: dominem os peixes do mar, os pássaros do céu e todo animal que rasteja na terra. Em um primeiro nível de interpretação, nós compreendemos que, se desenvolvendo nas potencialidades intelectuais, o homem passa a obter condições de dominar sobre a natureza. Nós, por exemplo, quando observamos 1 hectare de terra há 100 anos atrás, produzia 20 vezes menos do que nos dias de hoje. O homem cria condições intelectuais, se utiliza das potencialidades divinas para dominar sobre a genética, para dominar sobre o domínio dos conhecimentos da botânica, para que possamos dominar sobre a natureza, dominar sobre as aves do céu, os peixes do mar. E dentro dessa condição, nós observamos na história da humanidade esse progresso. E quando nós nos remetemos ao início da Segunda Guerra Mundial, nós nos lembramos que, através do desenvolvimento dessas potencialidades, nós vemos Hitler se utilizando da potencialidade divina, mas arbitrada pelo seu livre-arbítrio. Ele se utiliza do livre-arbítrio, do egoísmo e da condição de não apenas dominar sobre a natureza, mas de dominar de maneira egoística ainda sobre toda a humanidade. E ele desenvolve a propulsão dos foguetes. São diversos incentivos fiscais e intelectuais são colocados para o povo alemão para que eles pudessem desenvolver os foguetes, que culmina
no ápice desse desenvolvimento com os foguetes V2. A propulsão dos foguetes iria alcançar a estratosfera, 100 quilômetros aproximadamente da Terra onde nos encontramos, da crosta terrestre. E então, ao final da Segunda Guerra Mundial, após todo mundo verificar os horrores da Segunda Guerra Mundial, nós vemos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América, ambos se utilizando desse conhecimento que é dividido para essas duas nações que iniciam a corrida espacial. Na corrida espacial, não demoraria muito para que a cadelinha Laika alcançasse a estratosfera. O primeiro animal a entrar em órbita. E depois, Yuri Gagarin, os Estados Unidos da América, com Neil Armstrong, colocariam seus pés na Lua. Nós vemos aqui o que Kardec nos explica no capítulo 2 do livro A Gênese, item 6. Que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. E nós, quando Kardec explica a providência divina, se utiliza do fluido cósmico universal para que entendamos que, como mergulhados como peixes ao mar, estamos incapazes de fugir à providência divina. Então, mesmo quando o homem ele se habilita a tomar o seu livre-arbítrio e colocar o seu conhecimento acima das leis divinas, o homem foge ou estaciona por um tempo, mas, como mergulhados no fluido cósmico, esses conhecimentos, através da história, dos caminhos em que a humanidade vem percorrendo pela lei do progresso, vamos então caminhando para os dias de hoje, onde os lançamentos de satélites, que se utilizam dessas tecnologias, são colocados à disposição da humanidade para salvar vidas, para, através da internet, estarmos ensaiando a mediunidade intuitiva do futuro. Nós então vemos que Deus, apesar de muitas vezes acreditarmos que o mundo é um carro desgovernado, mas todos nós nos encontramos mergulhados na providência divina. Nós vemos esse conceito já explicado em outras palavras por Aristóteles na Grécia Antiga. Quando Aristóteles nos explica através de ímpetos que os objetos caíam. Naqueles tempos, a ciência, acreditando que a Terra era o centro do universo, os objetos se dirigiam ao centro do universo. Assim também os nossos espíritos, por sermos centelhas divinas dentro da eternidade. Nós estamos evoluindo e caminhando para o nosso Pai, que colocou parte de si próprio se manifestando dentro de nós. Nesse conceito que nos consola nos dias de hoje, onde tantas dificuldades nós encontramos e duvidamos talvez da fé raciocinada e duvidamos da nossa própria fé, que nos acalenta o coração e nos traz esses conceitos da doutrina espírita. Mas esse versículo ainda tem um nível um pouco mais aprofundado de interpretação. Dominar sobre os peixes do mar, os pássaros do céu e todo animal que rasteja na terra. O segundo grau de interpretação que nos explica André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz nos explica que de ser unicelular, o princípio inteligente, ele demora cerca de 1,5 bilhões de anos para galgar e angariar tantos elementos importantes, automatismos orgânicos, que faz com que todos nós estejamos aqui sentados, mas que nós estejamos, nesse momento, piscando, com o processo digestivo funcionando, o sistema orgânico completo, sem o raciocínio, sem a força do raciocínio pelo qual nós necessitamos para os entendimentos intelectuais e ainda os entendimentos morais, os princípios morais. Nós, a partir desse conceito de que o espírito evolui refletindo no organismo, todos nós, o princípio inteligente, espírito com E minúsculo, como nos traz Kardec, demoramos e conquistamos esses importantes aspectos, mas junto
de todos eles, vivendo dentro o princípio inteligente de todos os reinos animais, nós trazemos conosco os nossos instintos igualmente. Os instintos que aprenderam de forma tão importante para o desenvolvimento do espírito. Mas o desafio será, dentro desses 1,5 bilhões de anos, descrito até o homem Sílex, o homem da Idade da Pedra. Nós, hoje, quase 200 mil anos após, estamos lutando para desenvolver os automatismos morais, espíritos puros, aqueles que alcançaram o topo da escala dos espíritos, espíritos crísticos. Eles praticam a caridade nos seus automatismos, quando ainda nós, em nossas condições, nos deparamos muitas vezes com as oportunidades da caridade. Os instintos animalescos ainda nos prendem ao leão, à cobra, nos prendem ainda aos instintos animais, ao cachorro que late, ao leão que mostra suas presas. Às vezes, quando buscamos a vingança, somos como a serpente. E dessa forma, nós estamos lutando em uma constante batalha dentro do nosso corpo. No livro Sefer Tanya, um livro da sabedoria judaica, nos conta que nós funcionamos como dois reinos. Um, o intelectual. O segundo, o reino do coração. Do coração, no sentido em hebraico, adamit, do sangue, da evolução orgânica. E com esses dois reis, eles constituem uma batalha interna, onde disputam eles o domínio sobre nossas atitudes. Nesse sentido, é que é o desafio trazido por esse versículo. Os espíritos crísticos, que já assim desenvolveram, que compreendemos o porquê. Kardec vem trazer na Revista Espírita que infalíveis na carne, apenas espíritos crísticos. Pois esses automatismos se tornaram tão fundamentais em seus espíritos que já estão libertos de toda a influência da matéria, até mesmo quando encarnados. André Luiz nos traz em Um Mundo Maior, no capítulo 3, a casa mental de André Luiz, que nos ajudará a compreender o desafio desse versículo. A casa mental de André Luiz é constituída por 3 andares. O primeiro andar da casa mental nos dirá André Luiz que é a sede dos atos, dos instintos, é o desenvolvimento do cérebro reptiliano. Lá se encontram todos os nossos automatismos, os nossos instintos. Organicamente, o cérebro reptiliano. E nesse local, nós encontramos a dificuldade de nos desvincular do passado para fazermos o presente, que traz-nos o presente dentro do córtex motor fisiologicamente, que é o cérebro, o córtex motor, que é onde se encontra a sede dos domínios e das conquistas atuais, o presente, o esforço momentâneo. E nos traz André Luiz o terceiro andar da casa mental, que é o cérebro das noções superiores, a casa das noções superiores, que nós só encontramos na escala evolutiva dos seres, no Homo sapiens, o neocórtex. Dessa forma, nós iremos compreender, iremos caminhar para contextualizar para um outro texto do Velho Testamento, que se encontra no profeta, o livro do profeta Daniel. Nabucodonosor, que foi imperador da Babilônia, onde passou o povo judeu pelo exílio de 70 anos. Quando Nabucodonosor destrói o primeiro templo e o povo judeu caminha para a primeira diáspora. O povo judeu é levado em cativeiro, se torna escravo na Babilônia. Daí então, no capítulo 4, versículo 10 a 15, farei a leitura e depois nós explicaremos versículos por versículo. Eis, pois,
as visões de minha cabeça. Nabucodonosor está narrado. Estando eu na minha cama, e eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore, se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso das visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai os ramos, e sacudi as folhas, espalhai os frutos, afugentem-se os animais debaixo dela, as aves dos seus ramos. Deixai na terra o tronco com as suas raízes atadas, com candeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e sejam molhadas pelo orvalho do céu, e sejam a sua porção, como os animais na erva da terra. Versículos aparentemente inteligíveis igualmente. No capítulo 5, versículo 21, conclui-se essa narrativa. Na mesma hora que se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi tirado de dentre os homens, e comia erva como os bois, o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que cresceu pelo com as penas da águia, e suas unhas como a das aves. Difícil para todos. Alguém compreendeu? Senão eu vou pedir para explicar. Então nós veremos que à luz da doutrina espírita, junto ao conhecimento que nos traz as explicações desse versículo do Velho Testamento, fará sentido todo o texto. Eis, pois, nas visões de minha cabeça, eu em minha cama, Nabucodonosor estava em desdobramento, como médium, que nós vemos diversas passagens onde ele se encontra com a mediunidade no livro de Daniel. Ele, como médium, encontrava-se em desdobramento. E estava assim, olhando, e viu uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Nabucodonosor se usa das potencialidades intelectuais para construir o maior império daqueles dias sobre a face da terra. Ele era tão grande que ele era visto, conhecido, ouvido de todos os locais da terra. Daí então, crescia essa árvore e se fazia de maneira forte, e era vista de todos os confins da terra. O império da Babilônia, como foi explicado. Versículo 12. A sua folhagem era formosa, seu fruto abundante, havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Nós vemos aqui como Nabucodonosor alimentava única e exclusivamente o seu córtex motor, o segundo andar da casa mental e o terceiro andar da casa mental, o primeiro andar da casa mental, desculpa, o cérebro reptiliano. Ele alimentava única e exclusivamente os seus instintos animais, as suas potencialidades divinas, mas em aspectos materiais. Ele está desenvolvendo as condições, as afinidades fluídicas para uma obsessão. Daí então, as folhas faziam sombra para que animais? Os animais que estão dentro de nós, no desenvolvimento orgânico de nós mesmos. Ele alimentava todos esses animais e eles se sentiam acolhidos em seus comportamentos, se afastando da divindade. Mas estava vendo isso da visão da minha cabeça, estando em minha cama. Eis
que um vigia santo descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Um santo, aonde se manifestam, aonde está escritas as leis de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Deus se utiliza de espíritos amigos para que nos orientem e para que a nossa intuição diga o que devemos fazer nas mais simples situações dos nossos dias. Então eles dizem a Nabucodonosor: derrubai a árvore, espalhai os frutos, tirem as folhas, pois você está fazendo morada para os seus instintos, mas não há dedicação para os assuntos espirituais. E daí então, Nabucodonosor continua o processo de alimentar esses animais de seu organismo. No versículo 15: mas deixe na terra o tronco com as suas raízes atadas à candeia de ferro e de bronze, e na erva do campo sejam molhados do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais da terra. Nós estamos todos encarnados no plano material. É necessário que nos utilizemos da matéria para a evolução do espírito. Daí então o símbolo das candeias de ferro e de bronze atadas à terra. O egeta, o intérprete da Torá, comentarista Rashi, ele nos fala que esse símbolo é utilizado pois são os elementos materiais com os quais nós constituímos o bridão, a espora, os elementos pelos quais nós domamos os animais selvagens, mas mantendo-se atados à terra, pois aqui nós ainda necessitamos da materialidade para a evolução. Isso é que nos traz o profeta Daniel. Mas Nabucodonosor não cumpriu assim, e a ruína de sua vida veio. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi tirado de dentre os homens, e comia erva como os bois, e seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que cresceu pelo com as penas da águia, e suas unhas como a das aves. Seu corpo foi molhado, não seu espírito foi molhado. E ele então, por afinidade fluídica, passa por um processo de obsessão, o mais forte dentro, o terceiro nível dentro do livro dos médiuns. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Ele perde a vontade sobre o seu corpo, e ele se comporta simbolicamente como boi. Ele passa simbolicamente a ter as penas de ave, de águia. Nessa linguagem simbólica, é o que nos diz o versículo 27 do capítulo 1 do livro de Gênesis, explicado por André Luiz dentro dessa linha de raciocínio. Nós então vemos no capítulo 5 uma outra história no livro de Daniel, onde nos conta que Nabucodonosor havia morrido, seu neto Baltazar. Ele fazia uma grande festa naqueles dias, regada de bebida, a sexualidade presente. E Nabucodonosor, que destruiu o primeiro templo de Israel, trouxe todos os tesouros do templo de Jerusalém. Isso se encontra registrado, e a Denise, Dona Santana, o Lincoln, a Bárbara, e muitos talvez tenham visto o Arco de Tito em Roma, onde está registrado ali o povo de Israel carregando os próprios tesouros em direção à Babilônia. Ele então se utiliza, rei Baltazar, durante aquela cerimônia, se utiliza de todos aqueles utensílios para continuar esse trabalho, essa festividade. Daí nos conta o livro que uma mão se materializa e escreve 3 palavras. O rei Baltazar chama todos os caldeus, ele chama todos os feiticeiros,
todos aqueles que possuíam o conhecimento do mundo espiritual. Chegando lá, eles não conseguem decifrar. E então é dito, existe um rei, existe um judeu, um hebreu, que ele foi muito sábio, está próximo de seus 80 anos. Foi ele que decifrou esse sonho. Devia estudar na cabeça, é claro, que foi narrado antes. E ele olha as 3 palavras escritas. Ele é trazido até o rei. E o rei diz, aquele que conseguir decifrar essas palavras. Imagine um evento de materialização numa festa. Terá 1/3 de meu reino. Será vestido de púrpura e terá correntes de ouro. E nós, quando vemos nos evangelhos o mancebo rico vestido de púrpura, o rico da parábola do rico e o Lázaro, vestido de púrpura e linho, nós achamos que são palavras aleatórias. Vestir-se de púrpura, no simbolismo, é deixar que a matéria domine, as paixões da matéria dominem na posição da riqueza, onde as tentações são muito mais fortes. Ele seria vestido com correntes de ouro, estaria com as correntes amarrado ao ouro. E Daniel simbolicamente diz, eu não quero nada disso. Mas ele decifra e diz que o rei havia sido pesado em uma balança. Seus débitos eram muitos, sua vida seria abreviada. E então seu reino seria partido. E ele estaria finalizada aquela era de rei Baltazar. Dali então, na mesma noite, após o rei vesti-lo materialmente, mas não espiritualmente, com púrpura e dar-lhe 1/3 do reinado da Babilônia, ele então morre. E ele se torna o maior dos administradores naqueles dias. O profeta Daniel, com a sua sabedoria, com a sua espiritualidade, ele se destaca à frente de todos. E todos os outros passam a ter ciúmes dele. E ele servia ao Deus único. Daniel, que passa pelas mais diversas provações, nunca esmorecendo. Já próximo de seus 80 anos, quando ele havia caminhado na escravidão por cerca de 2.000 quilômetros até a Babilônia, diz-nos o livro de Daniel que seu chefe era o chefe dos eunucos. Em nenhum lugar do livro está escrito que ele era castrado, mas o ambiente faz-nos refletir que isso era possível. Ele então, que nunca havia se rebelado, ele passa a servir, e os outros governantes têm uma ideia para derrubar Daniel. Falaremos ao novo rei, para que faça uma imagem, uma estátua sua, e que durante 30 dias todos apenas possam adorar essa estátua, a imagem do rei. Nenhum outro Deus poderia ser adorado. Daniel rezava 3 vezes por dia ao Deus único, Criador dos céus e da terra. E então ele chega em sua casa, está realizando suas orações, quando é visto pelos outros governantes, que sabiam que ele não se curvaria. A imagem do rei, o único Deus que deveria ser adorado. Então, ele é condenado a ser levado na cena conhecida por todos, a cova dos leões. Na manhã seguinte, o rei, que tanto gostava de Daniel, abre e ele se encontra vivo. E nós nos lembramos de que ele dominou sobre os seus instintos animais, sobre todas as provas das quais a vida o colocou. Ele mesmo, na condição do poder, não deixou que o leão que vivia dentro dele, os leões que são alimentados, eu que moro na Bahia, que tem um trânsito muito intenso no interior da Bahia, no sertão, vivo com
com isso aqui, eu acho que vocês não. No trânsito, onde somos desafiados quando um irmão de caminhada e humanidade fecha o nosso carro. E nós abençoamos ele como bons espíritos. Mostramos as garras, as presas do leão. Daniel, mesmo na condição de poder, porque alguns de nós, talvez, no poder, numa situação dessa, faria-se alimentar daquele irmão de humanidade. Então, Daniel, ele controla os seus instintos, nesse simbolismo, mais uma vez, nesse simbolismo de dominar sobre os animais que estão dentro dos automatismos do nosso desenvolvimento orgânico. E agora, nós entraremos no capítulo 2 do livro de Gênesis e vamos falar a história de Adão e Eva, da serpente. E eu não quero destruir sonhos infantis de interpretação, mas é um momento importante, muito importante. Os assentos são flutuantes. Se alguém boiar no assunto, se apoie neles. E nós veremos no capítulo 2, versículo 8. Deus plantou um jardim no Éden, para o leste. O jardim do Éden, todos conhecem, um lugar próximo à Babilônia, está até escrito, se alguém se lembra do livro de Gênesis, que saíram 4 rios. Um dos rios era o Tigre, o Eufrates, o rio da Babilônia, ali perto. Não tanto. A gente vai caminhar um pouquinho para isso e vai ver. Deus plantou um jardim no Éden, Beganeden, Miqueden, para o leste. Gan, jardim, Éden, delícias, para o leste. O Talmud Nedarim, um livro do compêndio das tradições, dos costumes, da tradição oral do povo judeu. Pois quando o povo judeu se encontrava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, recebendo a Torá escrita, recebeu também a Torá oral. E sem ela, não é fácil, ou talvez seja quase impossível, compreender as passagens. Daí então, Miqueden, quando eu falo, eu sou de São Paulo, ali São Paulo, eu sou de Queden, antes, o jardim do Éden, nos diz o Talmud Nedarim, que é um lugar que existe antes da criação da terra. Então não é um local propriamente dito na terra. Mas por que foi traduzido como leste? Aqueles que assim fizeram a tradução, dizem que por o sol nascer ao leste, foi colocado ao leste, pois o sol existe antes da terra. Daí então, o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 12, nos diz: um trono de glória, posto bem alto, desde o princípio, é o lugar da nossa santificação. É o nosso tabernáculo, o nosso santuário. E nós veremos o Midrash, um desses livros da tradição oral judaica, que nos diz que o nome do Messias estaria ali escrito, sob um trono, e a sua presença floresceria à luz do sol. Daí então nós veremos no Midrash em Yaakov, um outro livro, um outro compêndio de livros, que vem nos dizer que o jardim do Éden é constituído por árvores. Algumas representam o intelectualismo, outras a moralidade. Emmanuel andou estudando o Velho Testamento. Ele andou estudando com certeza. E ao centro, as leis divinas, a árvore da vida, que equalizam todo o jardim do Éden. Mas por que a figura de um jardim? Para nós, na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, questiona Kardec: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Os sábios da Torá nos explicam que o jardim é simbolizado
por ser a natureza o local onde o homem pode enxergar a manifestação do esplendor divino. A complexidade de Deus, aos nossos olhos, como vem explicar os espíritos superiores, não podem ser compreendidos em sua essência, mas podem ser admirados na natureza. Por isso, a ideia de um jardim. E daí então, Emmanuel, na primeira frase, no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, vem nos dizer: rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Uma comunidade de espíritos crísticos, eleitos pelo próprio Deus, em cujas mãos conservam-se as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias, não apenas de nosso orbe, de todo o universo. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado a saber, apenas se reuniu na proximidade da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Essa comunidade de espíritos crísticos se reuniu próximo à Terra por 2 vezes. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas, os pródromos, as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida e da matéria em ignição. No planeta, a segunda, quando se dedica à vinda do Senhor, à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do Evangelho de amor e de redenção. Ou seja, os espíritos crísticos se reuniram quando o nosso orbe se desprendia do Sol e quando o Cristo vem a encarnar na Terra. Mas as tradições do mundo espiritual nos diz que o local de reunião dos espíritos crísticos foi o Sol. E o profeta Jeremias nos diz que no Gan Éden, no Jardim do Éden, existe um trono. Esse trono está escrito o nome do Messias. E ele florescerá à luz do sol. Então temos diversos níveis de interpretação para o jardim. Primeiro, o local de reunião dos espíritos crísticos, o sol. Por isso, Miquele, de antes. O segundo, quando nós compreendemos que é um estado de espírito, onde, caminhando na senda do progresso, nos tornando dentro da eternidade, espíritos puros, nós alcançaremos o estado de Éden, de delícias, em português. Ou então, em um outro nível de interpretação, que nos traz a doutrina espírita. Quando no capítulo 3 do livro A Caminho da Luz, nos diz Emmanuel: foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Contam-nos as tradições do mundo espiritual que o sistema de capela passava por transição planetária, processo semelhante ao que vivemos hoje em nossos dias na Terra. Estava o planeta de capela evoluindo na transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Todos os espíritos que ali se encontravam, eles caminhavam para a evolução do orbe. Mas aqueles que apenas evoluíram intelectualmente, mas não evoluíram moralmente, eles criam um processo de afinidade fluídica e são compelidos a vir a encarnar no planeta Terra. Assim se dá a transição do planeta Terra de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, pois esses espíritos estariam iniciando o processo de expiação no planeta Terra, sob a coordenação
das leis supremas de misericórdia e justiça, e não como um castigo. E a prova disso é esse versículo de A Caminho da Luz, que nos diz que esses espíritos foram recebidos pelo próprio Cristo, recebendo um encontro, obtendo um encontro com Cristo. Ao encarnarem a imagem do Cristo em suas cabeças, em seu psiquismo, iria traduzir a ideia do paraíso perdido. Eles deixaram para trás um mundo de afetos, de amores, para espiar no planeta Terra. Daí então a recordação em outro nível de interpretação. E nós caminharemos dentro desse. Adão, um homem, certo? Não. Adão. Ben Adão. Adão, em hebraico. Aquele que vem da Adamá, da terra. Ou Adom, vermelho. Pois o hebraico possui no hebraico antigo e nas 3 primeiras letras, a origem espiritual e a origem da palavra. Então Adom e Adamá possuem a mesma interpretação. Somos nós, os terrícolas. Mas eles haviam encarnado no planeta Terra. E daí então, nós vemos no Velho Testamento a gravidez, o trabalho, quando expulsos do jardim do Éden, como sendo um castigo. E nós, compreendendo a doutrina espírita, sabemos que necessitamos do trabalho, necessitamos dos aspectos humanos para evoluir. Mas para aqueles espíritos que viviam em um orbe completamente diferente, na rebeldia de seus espíritos, mesmo sendo recebidos pelo próprio Cristo, eles compreendem aquela missão de evoluir intelectualmente o planeta Terra e expiar nesse processo como um castigo. Daí então, nós entendemos o versículo 4, capítulo 4, versículo 16 do Evangelho de Mateus. O povo que estava sentado na treva viu uma grande luz. E aos que estavam sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Quem são o povo sentado na treva? Aqueles espíritos. Nem todos do nosso orbe são espíritos capelinos. Aqueles espíritos que vinham num sentido ascensional de desenvolvimento de seus espíritos. Ou seja, não foram degradados para expiar. Esses espíritos viviam na treva. Viviam na treva, pois não obtinham o conhecimento intelectual dos povos capelinos, que formaram as raças, os egípcios, os árias, os judeus e os hindus. Daí então, eles viam uma grande luz. Que grande luz era essa? Que foi anunciada desde o princípio da primeira revelação. A vinda do Messias era anunciada. Então eles viam uma grande luz. E os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Aqueles que pelo estado de rebeldia era pior do que as trevas, pois estavam ali, por não ter a vontade da evolução do Espírito, eles viram uma grande luz. Jesus encarnou em um desses povos, o povo judeu. Daí então, caminhamos para o capítulo 2, versículo 21. Deus fez o homem cair em um estado de profunda inconsciência, e ele dormiu, e tirou uma de suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. O homem disse: agora, esta é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Alguém acha que Eva era uma mulher? A esse momento eu imagino que não. E nos diz o versículo
um pouco antes, que Adão viveu 800 anos. Qual é o significado de se viver 800 anos? Também não quero encerrar as expectativas de vidas tão prolongadas nessa manhã de domingo, mas talvez a nossa expectativa de vida seja de 80, 100, 120, talvez, com a ciência de hoje. Mas viver 800 anos é o tempo. Deus fez com que o homem, Adão, caísse em um estado de profunda inconsciência. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nos explica que toda geração possui um tempo para cumprir uma missão, um objetivo coletivo daqueles espíritos. Adão foi colocado em estado de inconsciência. Esses espíritos capelinos, quando encarnam, recebem um choque anímico e não compreendem o que fazem em um planeta tão diferente, tão complexo como a Terra. Viviam em um mundo tão mais evoluído. Eles estavam vivendo em um processo de inconsciência, 800 anos, o símbolo da geração, que faz com que a geração se conclua o seu período. Qual período? O de despertar. De despertar e Eva, que é tirado da costela do homem. É o estado consciente do homem. São as raças adâmicas despertando para a vida na terra. Mas o mais interessante de tudo isso é que nos traz Tzlaot, costela em hebraico, o Talmud Eruvin, nos dizendo que o homem foi criado em duas faces. Que faces são essas? Tzlaot, que se encontra igualmente no capítulo 26, versículo 20 do livro de Êxodos. Tzlaot é utilizado para simbolizar uma das laterais do tabernáculo. O tabernáculo, para quem não se lembra, quando o povo judeu sai do Egito e estão naquela caminhada de 40 anos no deserto, Deus ordena que seja construído um local onde sua presença jamais dali sairia. Lá seriam feitos os sacrifícios. Lá a presença de Deus estaria a todo instante. Então simboliza o estado consciente, no sentido da consciência que nos traz o livro dos Espíritos, que só os Espíritos, com E maiúsculo, princípio inteligente individualizado, possuem a manifestação da presença divina dentro do homem. Nós veremos no capítulo 1 do Evangelho de João, quando assim começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Ele estava no princípio com Deus. E a luz resplandece nas trevas. Como no capítulo 4, versículo 12 do Evangelho de Mateus. E as trevas não compreenderam. E o Verbo se fez carne. E Ele tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo. Que Verbo? Emmanuel nos explica. O Verbo criador do livro de Gênesis. E Deus disse. O Verbo que diz. Deus se utiliza dos espíritos crísticos para formar os mundos, como foi narrado por Emmanuel em A Caminho da Luz. E ele estava junto com o Verbo, e o Verbo era Deus. Jesus era Deus? Não. Mas André Luiz nos explica que os espíritos crísticos vivem em perfeita comunhão com o Pai Celestial. Agem sempre segundo a sua vontade. Ele se confundia com Deus aos nossos olhos. E ele então iria ser a luz dos que estavam nas trevas, das raças adâmicas, de toda a humanidade.
E ele tabernaculou entre nós. O mesmo verbo que se usa para as costelas do homem. A parte consciente é a Eva. Dentro de 5 ou 6 livros escritos por 3.500 anos, a linguagem prossegue exatamente a mesma. E então, nós vemos as explicações no Êxodo, capítulo 29, versículo 43. E ali, virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Aonde devia se santificar o povo judeu no deserto? No deserto, o simbolismo de estar afastado, estar nas dificuldades, afastados de Deus. No tabernáculo, alimentando o lado consciente, o cérebro superior, o neocórtex, o primeiro andar da casa mental de André Luiz. A explicação, a tradução simplificada no livro de Levíticos, capítulo 9, versículo 4. A glória do Senhor será contemplada por todo o povo. Tabernacularei entre vós, estarei entre todos vocês. Isaías, o profeta, capítulo 8, versículo 14. E ele vos será um tabernáculo. Daí o sentido dos sacrifícios. Mas qual é o sentido de se levar sacrifícios, animais, até o tabernáculo? Um sentido espiritual. Os essênios diziam, no tempo de Jesus, uma das seitas, fariseus, saduceus, essênios, que viviam no tempo de Jesus, eles diziam que o templo de Israel era maculado, ele estava impuro, e lá não podiam realizar os sacrifícios. Mas a melhor forma de se cumprir os sacrifícios, já que não podiam realizar no templo, mas acreditando eles que quando o Messias viesse, o templo estaria limpo, estaria límpido em nossos corações. Pois Jesus, quando se deparou ao templo de Jerusalém, assim disse: aqui não restará pedra sobre pedra, e eu edificarei um novo templo no coração dos homens. Então, os essênios compreendiam que o sacrifício que agradava, dentro da linguagem dos judeus, que trazia um cheiro agradável a Deus, eram os sacrifícios pessoais. Sacrificar as paixões humanas, os instintos animais, para se conectar a Deus. Daí então nós compreendemos o porquê da Eva, da costela, que tantos de nós pensamos que realmente tinha sido da costela do homem. Mas ainda existe um outro nível de interpretação. Adão como razão, Eva como emotividade. Razão e emotividade. Ou um outro tipo de compreensão, como Jung nos traz: ânima e ânimos. O homem necessita, segundo nos explica Joana de Ângeles em sua obra psicológica, encarnar em diferentes polaridades para desenvolver ânima e ânimos. E nessas múltiplas reencarnações, caminhamos para o Uno, para Deus. E daí então, compreendendo um pouco melhor Eva, a serpente. A serpente, que nós já sabemos que não é um animal, mas é o cérebro reptiliano, é o nosso subconsciente, os nossos instintos se manifestando de maneira muito arraigada ainda em nossos espíritos, quando encarnados. Daí nós compreendemos o porquê a serpente vai até Eva e não em Adão. Eva, a emotividade. Emmanuel vem nos dizer, em Pensamento e Vida, que o reflexo exterior esboça a emotividade. Estou dirigindo. A
pessoa fecha. Isso esbolsa o meu sentimento. Meu sentimento primário, qual é? Raiva. Ainda? Talvez. Alguns não. Desculpa os que não se fariam assim. Mas, raiva. Estando com raiva, esbolso eu a minha ação. Em meu psiquismo se plasma a atmosfera psíquica. É plasmada pela emotividade. A razão age e pensa assim, não, eu não vou ficar com raiva. Talvez ele esteja com mais pressa do que eu. Talvez ele esteja em dificuldade. Ele é apenas um irmão de humanidade. Eu sou espírita. Eu tenho as condições hoje de controlar os meus impulsos, as minhas emotividades. Esse é o motivo pelo qual a serpente não vai até Adão. Mas ela oferece o fruto a Adão. Qual é a tentativa do fruto? De se tornar mais inteligente que o Deus Supremo, não acatando as leis divinas. Ele então nega e age, é expulso do jardim do Éden. Somos expulsos todos os dias, quando deixamos que os nossos instintos dominem sobre os nossos espíritos. Essa é a ideia. Por que a serpente? Por que Eva? Por que Adão? Nós nos lembramos da história, acredito que muitos tenham lido, Paulo e Estevão, quando Saulo estava na discussão aonde Estevão seria apedrejado, e Saulo dá um soco na face de Estevão. Estevão narra o livro naquele momento que ele tem um reflexo de emotividade, de raiva, mas ele controla. Ele controla não durante aquele momento, mas ele alcança quase um automatismo que ao desencarnar o próprio Cristo esperava por Estevão. Por ter controlado esse impulso da serpente, do cérebro reptiliano, que nos faz entender diversos versículos do livro do Evangelho. Mateus, capítulo 23, versículo 33. Cobras venenosas, ninhos de víboras, como escapareis da condenação, do inferno, da própria consciência? Capítulo 3, versículo 7. E vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo. João Batista diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina, a ser mais inteligente, se compreender mais inteligente que as leis divinas, como Adão e Eva, um único ser representado ali. Ou então, capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A vontade, a emotividade, plasma a nossa atmosfera psíquica, que resulta na nossa ação. A ação, a fala, uma ação, compreendido dentro do versículo de Adão e Eva. Mas aí é dito o versículo: agora, este é osso dos meus ossos, carne de minha carne. O desafio trazido no versículo 27, de convivermos na dualidade, de estar, Adão e Eva, dentro de mim mesmo, de estar os princípios orgânicos instintivos ainda arraigados em minha personalidade, em meu espírito, e não apenas os princípios orgânicos, mas todas as outras personas, todos os outros corpos, as experiências vividas dentro das múltiplas reencarnações. Nós compreendemos a luz disputando com as trevas, como nos disse o Sefer Tanya, que foi narrado, disputando dentro de nós mesmos, disputando a luz a fazer o seu espaço dentro de nosso espírito. Nós então compreendemos mais alguns versículos. Versículo 24, capítulo 24, versículo 17 do Evangelho de Mateus. Aquele que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas dentro da casa. O terraço,
é o telhado das casas no Oriente Médio, pois lá a chuva é pouca, não tem telhados como os nossos. Então aquele que estiver no terceiro andar da sua casa mental, conectado com Deus, não desça para a sua casa, para o segundo andar. Não desça para a animalidade. Não desça para as pessoas que habitam dentro de nós e que buscam os seus lugares dentro das ações cotidianas diárias. Não desça, permaneça ligado ao Evangelho do Cristo. No capítulo 10, versículo 26 e 27. Portanto, não os temais, pois não há nada de encoberto que não haverá de ser revelado, e nem de escondido que haverá de ser conhecido. O que vos digo na treva, dizei na luz, e o que ouvis ao ouvido, proclamai ao telhado. Como espíritos que se encontram mergulhados na lei do progresso, no fluido cósmico universal, que se encontram mergulhados à providência divina. Possuímos a eternidade para evoluir. Não haverá nada que não nos será compreendido. E o que eu digo a vocês, que ainda, pois é Jesus que nos diz, se encontram nas trevas, subi aos telhados, se conectai ao Pai Celestial e proclamai a todos, a humanidade, o que eu vos digo. Ou então, nós compreendemos, lá em Daniel, o porquê deitado à cova dos leões, o porquê o Evangelho do Cristo nos traz as condições de vivermos em paz com o nosso passado, de ressignificarmos as nossas personas, os nossos instintos, pois o profeta Isaías nos disse: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará ao lado do cabrito, o bezerro, o filhote de leão e o animal adulto andarão juntos, e uma criança, em sua simplicidade, em sua brandura, os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão lado a lado, e as suas crias deitarão junto ao leão. Comerá palha como o boi, não causarão dano e não destruirão em meu santo nome, porque a terra estará repleta de conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Espíritas, instruí-vos e amai-vos uns aos outros. E por último, ou melhor, antepenúltimo, o capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz, através de se conectar ao Pai Celestial, através de transformar o Evangelho nas ferramentas de modificação para o nosso espírito, e nos modificando, nos tornamos os instrumentos de regeneração da humanidade. Brilhe vossa luz, faça candear a centelha divina que foi soprada pelo próprio Pai Celestial em nossas narinas, para que nós desenvolvêssemos as nossas potencialidades morais, intelectuais, utilizando tudo isso na transformação do mundo, pela qual já fomos convocados nos dias de hoje. E Jesus nos disse: eu sou o caminho para o Pai Celestial, a verdade, pois as paixões humanas, o mundo material, é um mundo de mentiras, onde vivemos nas ilusões que se encerram após o túmulo ou durante a vida. E a vida. Muita paz a todos.